Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Hoje o Espírito Santo me deu uma mensagem que eu tenho certeza que em alguns momentos a gente vai sorrir pelas obras maravilhosas do nosso Deus. Ele sempre traz alegria ao nosso coração, aquela alegria verdadeira, e quando vem dele é especial. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 9. Abraão recebeu a visita de 3 anjos, e ele os recebeu com toda a honra, com muita atenção, muito amor, glórias a Deus. Mas, quando chegou no versículo 9, os anjos perguntaram a Abraão assim, e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí, está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Vamos parar por aí, depois a gente continua. Verdadeiramente, eles estavam diante de uma situação inédita. Uma mulher, depois de idade já avançada, sempre foi infértil, não tinha o costume das mulheres mais, que é o ciclo menstrual mensal, e os anjos aparecem, perguntam por Sara, Abraão. Glorificado seja para sempre o nome do Senhor. E o Senhor, um dos anjos ali, disse a Abraão que Sara ia gerar um filho. Imagine essa situação. Já pensou se a gente se colocasse no lugar de Sara ali, ou de Abraão? É uma coisa diferente, incomum. É uma coisa que eles viveram a vida inteira e não tiveram filhos. Os dois. E o anjo aparece, os anjos do Senhor, e dizem aqui que Sara e Abraão seriam pais. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Sara e Abraão eram velhos já, adiantados em idade. Ou seja, não havia mais esperança de gerar um filho, de forma alguma. Mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Nós sabemos que Ele, quantas mulheres na Bíblia Sagrada eram estéreis e geraram filhos. Quantas mulheres também espalhadas por esse mundo que não podiam gerar. A medicina decretou que não poderiam de forma alguma. E de repente elas aparecem grávidas. É um milagre de Deus. É Deus, a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro.
Quando Deus quer fazer algo, Deus não pede licença a ninguém. Ele faz e acabou-se, porque Ele é o Senhor. E o nosso Deus, Ele é acostumado a alegrar o coração dos seus servos. Abraão e Sara eram fiéis a Deus, amavam o Senhor, sobre tudo e sobre todos. E o Senhor, Ele é conhecedor dos corações. E o Senhor, Ele sempre prepara algo para surpreender os seus servos. Sempre. Tudo que Deus fizer na sua vida, tudo vai te surpreender. Não há nada que Deus faça que você diga, oh, eu estava esperando isso. Chegou exatamente como eu esperei, como eu queria. Vai ser muito melhor, muito maior. Glórias a Deus por isso. E, glórias a Jesus Cristo, a Bíblia diz que Sara riu. Riu-se. Ela riu consigo. Não foi gargalhada, mas ela sorriu. Quantas coisas passaram pela mente de Sara naquele momento? Como pode ser? Eu nesse estado já não tenho condições alguma. Mas Deus, Ele é um Deus, eu sempre digo isso, é surpreendente. Deus, Ele conhece o desejo do nosso coração. Ele sabe, Ele conhece cada servo dEle, que tem vínculo com Ele eterno. E Ele está disposto a recompensar de alguma maneira. Deus é um Deus de galardão, de recompensa. Mesmo quando nós olhamos para nós mesmos, sabemos que não há merecimento. A verdade é essa, mas o Senhor, Deus, não nos dá nada por causa dos nossos méritos. É pela bondade e misericórdia dEle. E com Sara e Abraão, não foi diferente. Eles tiveram o maior presente da vida deles. Depois, claro, né, que a salvação é incomparável. Nenhuma bênção que nós recebamos nesse mundo pode ser comparada à nossa salvação eterna. Jamais. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Pois é, o Senhor perguntou isso a Abraão. Glórias a Jesus Cristo. E nós vamos ver algo nesse instante, que quando um dia eu meditei nessa mensagem, que eu até preguei, o Espírito Santo me disse, na Bíblia Sagrada, porque geralmente as pessoas sempre que pregam, que conversam uma com as outras sobre a história de Sara e Abraão, as pessoas sempre falam que Sara sorriu. Então ficou como se Sara sorriu. Amém, ela sorriu mesmo. Mas Abraão também sorriu. Abraão também ficou como os que sonham. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, Sara, né, ela perguntou, na verdade, gerarei eu ainda já havendo envelhecido? Como pode ser isso? Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus dos milagres, de maravilhas, de prodígios. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Abraão, sendo o pai da fé, Deus quis presenteá-lo com talvez algo que mais ele desejasse no coração dele. É ter um filho com Sara, a mulher do amor dele. Glórias a Jesus Cristo. E Deus, Ele pergunta, haveria coisa alguma difícil ao Senhor?
Será que existe algo que seja difícil para o Senhor fazer? Pense nesse momento, em alguns segundos, em várias causas suas que precisam de uma interferência de Deus, que você não consegue resolvê-los de forma alguma. Problemas que não adianta tentar, tem que ser Deus. Pense em algumas causas suas que têm te causado preocupação, muitas vezes sofrimento, às vezes até noites que você perde até o sono, pensando, muitas vezes até se martirizando. Pense aí. Pensou? Se lembrou? Deus te faz essa pergunta. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Essas causas que você apresentou a Deus nesse momento, tudo isso aí junto, não é difícil para o Senhor resolver. Não há nada difícil para Deus solucionar. Assim como Deus fez com Sara, que a situação dela era irreversível. Não havia medicina capaz de resolver a situação de Sara. Mas o Senhor Todo-Poderoso, quando Ele entra na causa, Ele dá vitória. Por isso que é necessário crer nele, ter intimidade com Ele. Porque quanto mais você conhece o Senhor, tem comunhão com Ele, mais você crê nele, mais você confia nele. A Bíblia não diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A confiança é fundamental. Então, glorificado seja o nome santo do Senhor. Não há nada difícil para Deus. Todas essas causas apresentadas são fáceis. Louvado seja Deus. Para o homem é tudo difícil, é tudo improvável. Mas para Deus tudo é possível. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Sara ia receber a visitação, Sara e Abraão iam receber a visitação do poder de Deus, da glória de Deus, para poder ser realizado esse milagre que Deus aqui estava falando. Glórias a Jesus. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. O ser humano é fraco, muito. Sara temeu, ela ficou porque muitas pessoas pensam que Deus, Ele é um Deus que Ele é assim, que Ele... Muita gente pensa que Deus é tirano, que Deus... Tem muita gente que tem medo de Deus. Mas Deus não quer isso de mim, de você, de forma alguma. O nosso relacionamento com Deus tem que ser de pai para filho, de senhor para servo e de amigo para amigo. Não pode ser baseado no medo. Nós obedecemos a Deus não é porque temos medo de Deus. É porque queremos agradar o coração dele, porque ele é santo. Ele não habita em coisas erradas. Ele não comunga com pecado. Então, por isso que nós queremos fazer o melhor para ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não pode haver
esse sentimento de medo, porque muitas pessoas, às vezes, criam os filhos desde pequeno, dizendo, Deus vai te castigar, Deus vai te castigar. Então a criança cresce com aquele medo de Deus. E tem que tirar isso da cabeça da criança. Não pode isso ser, porque Deus é um Pai verdadeiro. É maravilhoso o nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nosso relacionamento com Ele é um relacionamento de amor. É baseado no amor. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Glória a Deus. Sara, não era brincadeira, viu? Mas o Senhor foi bom aqui, como sempre Ele é, e nem reclamou com Sara. Só disse a ela, olha Sara, eu ouvi que você riu. Glória a Deus. Agora, vamos ver o pai da fé também rindo. Incrível, né? Um casal que Deus falou com ele e falou com ela. A mesma coisa. E os dois riram. Quando Sara riu, Sara não sabia que Abraão havia rido. Tremendo isso. Mas é o mesmo Espírito neles. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus cercando eles. Glorificado seja Deus. No livro de Gênesis 17, é um capítulo antes desse que nós lemos. Glória a Deus. Deus chega até Abraão, no versículo 15 em diante. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Glórias a Jesus. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho. Que presentaço, né? E abençoarei. E será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Que honra. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Como é que alguém poderia imaginar que isto ia acontecer? Que Sara, conforme diz aqui, será mãe das nações, reis de povos sairá dela. Sairão dela. Meu Deus, é muito forte isso. Uma mulher já idosa que, diante dos homens, não havia possibilidade de ela ser mãe. Mas Deus, de Gênesis a Apocalipse, Ele sempre está mostrando o poder dele. O poder, todo o poder dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para fazer, para desfazer, para criar, para chamar a existência, para operar. Por isso que é bom conquistar o coração de Deus. É bom ter um relacionamento com Deus de amor, desprendimento de tudo desse mundo e amar a Ele sobre tudo e sobre todos, porque Ele concede o desejo do nosso coração, lá no profundo, que muitas vezes não dizemos a ninguém, mas Ele sabe. Ele diz, olha, vou abençoar meu servo, vou abençoar minha serva, porque vejo que Ele me ama, que ela me ama, sobre tudo e sobre todos. Louvado seja Deus. Bom é você estar em Deus e Deus está em você. Bom é quando você e Deus são um só. Inseparáveis, eternamente. Bom é isso.
Abraão e Sara, Deus poderia ter levantado outro casal. Mas o Senhor, imagine quantos casais jovens existiam naquela época. Cheios de vida, mas de força, de vigor. Mulheres jovens, homens idem. E o Senhor escolheu 2 idosos. Deus é lindo demais. Tenha certeza que Deus, Ele concede o desejo do nosso coração. Ele concede. Ele tem prazer em ver a nossa alegria. Glórias a Jesus Cristo. Então, não disse a você? Abraão, você vai ver que Abraão riu. O dia que eu descobri isso, eu comecei a dizer às pessoas, olha, Abraão também riu. Não foi Sara só, não. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho e conceberá Sara na idade de 90 anos? Glórias a Jesus. Porque para Deus nada é impossível. Abraão riu também, o pai da fé riu. Porque tem coisas na nossa vida que Deus fala que a gente sorri. A gente fica assim, meu Deus, isso vai acontecer, meu Deus, eu nem imaginava isso, que seria dessa maneira, meu Deus. É Deus colocando um sorriso no seu rosto. Glorificado seja Deus. Não vivemos nesse mundo somente para sofrer. Não. Temos momentos de alegria, de vitória, de triunfo, de saltar de alegria na presença de Deus. Temos, não podemos nunca, mesmo nos momentos mais felizes da nossa vida, não podemos nunca deixar de vigiar. Sempre estarmos vigilantes com o mundo espiritual. Mas Deus tem alegria também para os corações, para os servos dele, que o amam eternamente. Deus tem vitória, Deus tem regozijo, Deus tem milagres, Deus tem. Glórias a Jesus, porque eu tenho certeza que nunca passou pela mente de Abraão que ele já idoso ia ser pai juntamente com Sara. Que Sara gerasse um filho dele. Deus é um Deus que ele opera maravilhas e prodígios para louvor da sua santa glória. Glórias a Deus. E ele riu-se. Coisa linda. Eu dei risada quando eu vi que Abraão riu. Por isso que às vezes hoje a gente também ri de algumas coisas. Quando Deus fala, a gente diz, meu Deus, isso é demais. O Senhor vai fazer isso? Meu Deus, não é possível, meu Deus. Claro que não é possível. É impossível, é por isso que ele fez. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Assim como Abraão e Sara riram, você também vai rir de algo inédito que Deus vai lhe dizer, sobrenatural, uma surpresa para seu coração, que você, no fundo, sempre desejou, mas o tempo vai passando, chega um momento que a pessoa até para de pedir, chega um momento que a pessoa se acostuma com a situação. Olha, eu acho que não vai ter mais jeito, é assim mesmo. Deus está no comando de tudo. Eu não vou pedir mais. Eu já pedi muito, Deus não fez ainda, então seja feita a vontade dele. Você entrega os pontos. E Deus diz, olha, se lembra
eu vou fazer, eu vou operar. E será de uma forma infinitamente melhor e maior do que você pensa e pede, ou pedia. Glorificado seja o nome do Senhor. Abraão, ele foi impactado ali por aquele aviso de Deus. Glórias a Jesus Cristo. E ele perguntou ao coração dele: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? É assim que nós ficamos quando Deus diz algo que a gente nem imagina que Deus poderia fazer por nós. A gente pergunta: Deus, é para mim mesmo isso? Será que eu não estou sonhando? Será que isso é verdade mesmo, Senhor? É verdade. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. Louvado seja Deus. E conceberá Sara na idade de 90 anos. Abraão já tinha quase 100 anos. E Sara 90 anos. Mas o Senhor perguntou: haverá alguma coisa maravilhosa demais para mim? Perguntou a Jeremias. Não. Agindo Deus, quem impedirá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias sejam dadas para sempre, eternamente, o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glórias a Jesus. E disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de teu rosto. Não era Ismael. Não era. Louvado seja Deus. O que viria para Abraão e Sara vinha da vontade soberana de Deus. Era fruto da promessa de Deus. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Sabe o que quer dizer Isaque? Riso. Porque Abraão riu e Sara riu. Glória a Deus. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Entenda. Você pode dizer assim, mas acontece que o que eu sempre quis na minha vida, que eu até deixei de pedir já, porque Deus está no comando de tudo, não é um filho. É outra coisa. E você pode assim falar ao seu coração que é. Mas que é algo absolutamente impossível. Entenda. E Deus lhe disse: eu vou fazer isso, meu servo, minha serva. Eu vou fazer, eu vou operar este impossível. E o fruto desta promessa minha se chamará riso. O que quer dizer isso? O que Deus operará na sua vida, que Ele entregará nas suas mãos, vai trazer alegria para o seu coração. Por isso que o nome é riso. Você vai sorrir. Você vai cantar. Um cântico novo. O tempo de cantar chegou. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Seja o que for, na área que você, só Deus sabe o quanto seu coração sempre desejou. Essa bênção que você receberá da parte de Deus, este impossível, sabe como se chamará? Riso. Vai lhe trazer
muita alegria ao seu coração. Você vai sorrir muito. Você vai dormir sorrindo e vai acordar sorrindo. Vai estar em algum lugar e vai sorrir. E pessoas podem dizer, ele está sorrindo? Falando sozinho? É assim que nós ficamos quando recebemos algo tão esperado e muitas vezes que deixamos até de pedir a Deus, porque nos acostumamos com a situação sem aquilo. Mas Deus não se acostumou com essa situação. Ele estabelece a vitória, o milagre, a bênção dele que enriquece e não acrescentará dores. Louvado seja Deus. Então guarde esta palavra no seu coração. Glórias a Jesus. A sua bênção se chamará riso. Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Você pode até estar rindo agora, como Abraão riu e Sara. Como é que pode? Isso aí nunca vai acontecer. Pois é. Deus está dizendo a você o que disse a Sara. Haveria alguma coisa difícil para mim? Ele é fiel. Ele é contigo. Ele vai alegrar muito seu coração. Creia no que eu estou lhe dizendo aqui diante do Espírito de Deus. Vai te alegrar muito. É uma surpresa para você. É uma surpresa. Por isso que ele está te avisando antes. Hoje ele está te avisando. Aquilo que você não me pede mais. Você antes me pedia tanto. Você se acostumou com a situação porque acha que eu não vou fazer mais porque eu estou no comando de tudo, tal. E você não quer murmurar. Eu não me esqueci. Eu vou fazer. Eu vou lhe dar vitória. Esta é a palavra para você nesse momento. O Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus te cerca em volta. Te abençoe muito, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo.